Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Alex Vigato, você está no canal Foca na Fortuna e hoje eu vou querer falar um pouquinho sobre investimento, sobre diversificação, tá? Muitas pessoas não sabem o que é diversificar. E quando você fala, a pessoa fala: puta, é muito complicado, é muito difícil essa teoria, Alex, porra, deixa pra lá, eu vou investir assim, se der certo deu, se não der, não deu. Na minha percepção não tem essa de não deu. Eu tenho que estabelecer um plano e seguir esse plano. Então eu quero ensinar um pouquinho hoje pra você sobre isso. Então se você gostou se você gostou do tema, já deixa sua curtida, deixa um comentário aqui embaixo pra saber se eu tô no caminho certo. Isso me ajuda pra caralho, então me ajuda bastante a entender o que você quer ver nesse canal, tá? E também me respondendo aqui, interagindo, que eu gosto pra caramba de ajudar você também nesse caminho, beleza? Então vamos pra vinheta aqui e logo depois eu começo o vídeo, bora! Diversificação. O que é diversificação primeiro? Diversificar é você não estar preso a somente um ativo. Então aquela frase característica de não ter todos os ovos numa mesma cesta, né? Então para se algo der errado naquele mercado que você se encontra ou naquele ativo específico, você perder grande parte do seu capital. Então diversificar é você colocar uma parte em vários locais, em vários ativos diferentes, para se um quebrar, a sua carteira não seja tão impactada. Ou então até se um cair bastante, ter um outro que está subindo bastante e equilibrar um pouquinho mais e você ganhar no longo prazo isso, tá? Diversificação, friamente, é isso. As pessoas acham complicado porque quando você fala de diversificar, exige que você tenha mais ativos na carteira. Então normalmente a pessoa chega para falar comigo sobre uma ação específica, sobre um mercado específico, por exemplo, petróleo ou soja, sabe? Enfim. Então ele vem com um mercado específico em mente e quando eu falo, tá bom, qual que é a sua carteira então? Onde você está alocado agora para saber se isso vale a pena para você? Muitas vezes a pessoa talvez nem tenha carteira, muitas vezes de investimento, não tenha nem começado a investir ainda, e outras vezes ela só viu porque alguém falou alguma coisa e ela tá querendo acompanhar aquela tendência, como foi, por exemplo, com o Bitcoin. E aí ano passado só caiu o Bitcoin, todo mundo desesperou, agora só cresce e voltou o Bitcoin aparecendo no meio. Enfim, é o ciclo. Então é importante você entender esse conceito e como utilizar ele. Como você utiliza ele? Primeiro, você equilibra muito bem a sua carteira. A sua carteira ela tem que ter sim uma reserva de emergência. Eu indico que você tenha uma reserva de oportunidade, que é um dinheiro vinculado a uma renda fixa, onde qualquer oportunidade que apareça, você consiga entrar nela porque você tem um dinheiro guardado já para isso. E você tenha também uma carteira de mais para longo prazo, com ações, fundos imobiliários, tesouro direto mais longos, né? Então tudo isso você vai entender conforme você estuda cada ativo, entender um pouquinho mais sobre ele, né? Como funciona o tesouro direto, como ele te paga, quais são as taxas dele. É importante você entender sobre tesouro direto para você colocar na sua estratégia. E diversificação, ela trabalha muito com equilíbrio. Então, você tem um equilíbrio quando a sua carteira de curto, médio e longo prazo está muito bem equilibrada. Se a sua carteira de longo prazo só tem Petrobras, por exemplo, fica muito difícil, porque qualquer impacto no petróleo ou então algum gasoduto que teve vazamento ou alguma plataforma deu algum tipo de problema, você pode ser impactado diretamente na sua carteira. Então, se a sua carteira é exclusivamente Petrobras, ela pode oscilar muito mais do que deveria. Você poderia ter muito bem equilibrado isso com grandes empresas do Brasil e ter sofrido muito menos com isso. Por exemplo, vamos dizer que você tinha Vale antes de quebrar e de acontecer essa tragédia de Brumadinho, né? Então, aconteceu essa tragédia, automaticamente as ações despencaram. Vamos dizer que você tem 100% de dinheiro nessa ação, você tem 100 mil reais. De repente, no próximo dia, na próxima semana, você já tem 20% a menos do seu capital. Ou seja, você perdeu 20 mil reais dos seus 100 mil. Como você se sente quanto a isso? Né? Como fica o seu psicológico, sua estratégia? É difícil você saber controlar essas coisas. E se você não estiver preparado para isso, for pego de calças curtas aí, é bem complicado de você vai querer ganhar do mercado, você vai procurar novas oportunidades, fazer muita besteira, se for de cabeça quente, então é muito difícil.
Então eu gosto muito dos meus planos, eu coloco isso no planejamento. Então tá bom, se algumas empresas caírem muito, mais do que eu tô prevendo, quanto isso me impacta e quanto isso impacta meu plano, qual que é o plano B, C ou D para eu chegar no meu objetivo. Então é importante você ter isso, porque aí você tira um pouco o emocional dessa sua decisão e fica mais no racional. O que você tem que fazer a partir de agora, tá? Então você perdeu, um cenário é você perdeu 20 mil de uma vez só na Vale. Outro cenário é que você tenha diversas ações, você tenha 10 ações, tá? Em cada uma dessas ações tem 10% do seu capital total investido e aí de repente cai a Vale. Então você, nessa tragédia, você perdeu 2 mil reais do seu capital total de 100 mil. Pode ter acontecido outros problemas com as outras empresas? Pode, com certeza pode. Só que você tem um risco menor, isso é chamado de risco não sistemático, né? Então você tem um risco sistemático menor, porque quando você está alocado em diversas empresas, o impacto delas é muito mais leve, então você não tem umas oscilações muito grandes, você continua a ter oscilações, mas muito menores, muito mais condizentes, o psicológico fica menos abalado. E se você está construindo isso para viver de renda, aposentadoria, por exemplo, com 100 mil você não consegue, então você deve estar aportando ainda esse dinheiro, então isso entra na sua estratégia. Então, poxa, se caiu 2 mil e eu aplico mensalmente 2 mil mesmo, tanto faz, porque no longo prazo você ainda vai ter as ações que você tem da Vale, mais o seu aporte, por exemplo, e ao longo do tempo isso daí vai fazer nos seus milagres, tá? É o milagre do juro composto com o longo prazo, tá? Então é importante entender isso, e o importante é entender, até porque eu recomendo muito essa parte, sabe? Então quando você começa a crescer muito a sua carteira, você tem que entender um pouquinho do por que você está alocando uma parte em dólar, né, uma parte em moeda forte, ou então uma parte até em empresas nos Estados Unidos, uma parte em empresas grandes do Brasil, outra parte em empresas pequenas do Brasil que você espera que tenha um crescimento muito grande. Então quando você começa a montar a sua carteira, tem diversos tipos de ativo dentro dela que no longo prazo você espera que tenha um lucro aí acima da inflação, que você consiga bater essa inflação e não depreciar o seu poder de compra, mas formar um capital suficiente para que você viva dele, por exemplo. Então, quando você entende a participação de cada um deles, fica mais fácil de você se planejar, estruturar e fazer isso acontecer. Então, quando você investe em dólar, provavelmente quando você vê que o mercado brasileiro está com um certo problema e o mercado dos Estados Unidos está um pouco mais forte, já é uma economia mais velha. Então ela sofre um pouco menos com as coisas que acontecem, apesar que ultimamente tem uma série de variáveis aí em cima dela, tem que ser analisada também, mas eu tô passando mais como uma forma de aprendizado, não leva a risca também, né? Mas você tem que entender esse equilíbrio. Então quando você vê que você tem sua carteira alocada 100% no Brasil e você começa a ter algumas inseguranças, você começa a perceber que tem alguma crise vindo, todo mundo está sentindo isso, o próprio governo está apontando isso, talvez valha assim a pena você parar um tempo e estudar um pouquinho sobre dólar, fundos de investimento em capital exterior, né? ADRs, ETFs ou os REITs lá fora, né? Que seriam mais ou menos aí parecidos com os fundos imobiliários aqui no Brasil, tá? É importante você dedicar um tempo para estudar e entender um pouquinho mais esses ativos para ver como eles combinam melhor na sua carteira, tá? E se você não tiver muito, Alex, tem umas dúvidas e tudo mais, por favor, me inscreva aqui embaixo, siga nas redes sociais, @Foca na Fortuna, eu sempre posto muito conteúdo lá e eu respondo todo mundo que me chama e que responde as minhas enquetes e tudo mais, eu gosto pra caramba de conversar e entender o que vocês precisam. Na verdade, esse tema que eu tô conversando hoje saiu de lá. Tem um seguidor meu no Instagram, @Foca na Fortuna, que ele veio falar um pouco sobre isso, sobre diversificação, quantas ações eu tenho que ter na minha carteira, então tem muita questão que dá para eu abordar ainda sobre diversificação. Se você gostou, deixa aqui embaixo que você gostou para eu entender e eu posso fazer um vídeo 2 sobre isso, tá? Me siga lá, vamos trocar uma ideia, acho que tem muita coisa pra gente compartilhar. Eu já falei que eu vou mudar o Brasil com a educação financeira, então eu espero ter começado por você. E por hoje é isso, e como você sabe, foca na fortuna, bora lá!